Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. A gente viu algumas figuras históricas do futebol. Bom, eu posso citar uma, o Adriano, por exemplo, que ele... Imperador? O Imperador. Ele perde o pai e perde o sentido de jogar futebol. Ele mesmo admite isso, né? E ali ele sai da Inter de Milão, no auge, volta para o Brasil, consegue ser reconfortado em dado momento ali pelo Flamengo, quando é campeão brasileiro em 2009. Antes disso, passa pelo São Paulo, né, em 2008 ali. E ali, assim, ele vai cada vez mais enfrentando momentos de dificuldade, nunca mais consegue ser o mesmo jogador que ele foi até sofrer esse trauma. Eu não tenho essa informação, mas muito provavelmente ele não deve ter feito nenhum acompanhamento psicológico e tudo mais. Hoje a gente vê o Neymar, que é uma figura que, assim, desde os 14 anos a esperança, até antes dos 11 anos, a esperança da família, foi o brasileiro, na época mais jovem, a fechar um contrato com a Nike, ganhou o seu primeiro milhão antes mesmo de atuar como profissional e que pôde tirar o pai dele de um trabalho como era CET, por exemplo, e mudou uma família, e é muita responsabilidade. Um pai que me parece, principalmente naquela época, um cara muito rígido, de assim, você tem que ir por aqui, não é por aqui. E aí a gente vai vendo esse desenvolvimento de carreira e de psique, assim, pelo menos de fora, né? A gente não conhece o Neymar pessoalmente, mas a gente vai vendo alguém que parece que depois dos 30 anos ali, começa a reivindicar, viver algumas coisas que ele teve que escantear na infância, antes da hora, né, ainda atuando como atleta em comportamentos que são incompatíveis com ser atleta, mas alguém que me parece que está meio gritando por ajuda. Por ajuda, assim. Só que ainda nesse meio é um meio difícil. Você nunca viu o Neymar falar de psicólogo, de ajuda, de nada. Ele, assim, não me parece que ele faça nenhum tipo de tratamento. Nunca demonstrou uma certa fragilidade. Nunca, sempre aparentou. Nunca. Nesse aspecto, assim, como o senhor, com a experiência que o senhor tem, vê a figura do Neymar, claro, de fora, sem conhecê-lo pessoalmente? Eu acho que aí seria mais interessante a gente pensar numa trajetória típica, né? Uhum. Quer dizer, é o Neymar, mas a gente pode dizer assim, não dá para dizer se ele é exatamente um caso, né, que se enquadra nisso, mas tem uma situação muito conhecida dos clínicos, né? Que é aquela situação em que o filho ou a filha se torna uma realização muito pesada, muito dirigida dos anseios dos pais, né? Então, por exemplo, aquele filme Pequena Miss Sunshine, né? Que fala do universo das mães que querem ver suas filhas como Miss, como modelo. Né? No fundo, isso acontece com todo mundo. Né? Todos os pais têm essa mania de ver nos filhos uma extensão de si mesmos. Né? Então, queria que fosse médico, queria que fosse advogado, queria que realizasse os meus sonhos. Né? Mas, no caso de crianças, vamos dizer assim, que têm dotes especiais, esse sonho, ele ganha uma espécie de complemento na realidade. Né? Ou seja, a criança, muito cedo, ela começa a ganhar dinheiro. A gente discute muito isso com crianças que são youtubers, com crianças que monetizam, com crianças que pagam a conta da família. Né? Ou seja, aí você tem uma complexidade, né, que vai envolver você produzir processos de separação. Na relação pai-filho, na relação família-filho ou filha, e que em geral são muito difíceis de você interceder. Por quê? Porque você fecha um ciclo, né? Você fecha ali uma circulação em que aqueles pais estão vendo nos seus filhos um projeto pessoal, né? Resultado, isso começa a pesar para o lado dos filhos, né? Outro filme que fala disso é Cisne Negro, né? Em que eu gosto de jogar futebol, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer o YouTube, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser assim feliz por mim e feliz pelos meus pais. Né? E aí o peso, de fato, começa a aumentar e é uma situação onde mais raramente você tem uma demanda para uma escuta terceira, uma escuta de fora. Por quê? Porque essa escuta ela vai produzir uma separação.
Até que ela vai produzir, olha, o seu filho não é só um projeto seu, ele tem vontades próprias, mas se ele se separa, isso é às vezes um crash dentro da família. E você vê isso em cantores famosos, né? Em atores famosos, né? São sempre dramas muito difíceis de você lidar. Professor, eu amadureci vivendo a contradição, né? Conversando com pessoas que não concordavam comigo, que puderam me fazer crescer, seja sobre um aspecto de uma visão politizada, seja do aspecto de uma visão de vida, de valores, etc e tal, enfim. Mas sempre vivendo os debates do dia a dia com pessoas que pensam diferente. Quando a gente olha para o Neymar, a gente vê um cara que saiu do país muito cedo e que, para não viver um drama que muita gente quando sai do país vive, que é o isolamento dos seus, já que a gente vai ganhar muito, vamos levar os meus para lá também. E se formou aquela panela de pessoas cuja função passou a serem amigos dele. O trabalho dessas pessoas é serem amigos, serem a redoma, serem o suporte. Ao mesmo tempo, muito pouca contradição, porque esses caras vivem a vida, o dinheiro que eles ganham é através dessa relação. Não é uma relação totalmente genuína, eu não estou colocando em xeque o valor dessas relações, mas estou dizendo que é uma relação que tem uma condição financeiro-monetária envolvida. Porque o cara abandona o trabalho, o cara abandona a vida para ser amigo do Neymar, para viver a vida do Neymar, para ser o suporte dele, para ser a casa dele quando ele estiver lá em Paris ou no Escambau da Madureira. E aí vai se criando uma redoma de não contradição, porque como que a gente vai contrariar o cara que é o responsável por a gente estar vivendo essa vida boa pra caramba, cheia de dinheiro e oportunidades? Você acha que esse também pode ter sido um aspecto da vida que não amadureceu? Porque quando eu vejo, assim, de novo, é difícil falar, não conheço o Neymar pessoalmente, mas tudo que ele passa, e as pessoas brincam com a coisa do menino Ney, né? Um cara de 34 anos chamado de menino Ney, é o Peter Pan, um cara que não cresceu, que não amadureceu, um menino mimado. Aí a gente olha que interessante no futebol, a gente tem os dois polos opostos, vamos dizer assim, né? De um lado, você está falando uma coisa muito, muito correta do ponto de vista psíquico, né? Que a gente amadurece, a gente se individualiza, a gente se torna sujeito. Quando a gente sai da família, a gente vai para o espaço público. É isso. A gente aprende a ser adulto, né? Se separando da família. Não quer dizer brigando com a família, abandonando a família, mas, olha, eu vou montar a minha família, né? Eu vou me separar dessa de origem e vou criar outra, né? Então, no futebol, você tem essa situação em que, em vez de se separar, a família vai junto. E o que começa a acontecer? Negócios e família juntos, amigo e família juntos. Você não vai tendo essa experiência de ser alguém como todos os outros. No time, no universo laboral, de ser alguém que é tratado, né, como outro. Porque dentro da família você tem privilégios e não é democracia, né? Você tem aquela situação de identidades posicionais. O pai é o pai, o filho é o filho. Nessa situação, essas identidades, elas vão começando a assumir, assim, uma espécie de mistura que nem sempre é legal. Mas você vai ter também no futebol, e eu diria essa é a situação mais comum, o oposto disso. Que é o garoto com 14 anos que tem um contrato lá em Brasília para jogar no Gama. Que tem um contrato em outro lugar, ele vai sozinho. Ele amadurece nesse sentido, né? Brutalmente, sem apoio, sem amparo, sem aquele vai e vem, que acontece na adolescência, em que você está em parte na família, mas em parte no mundo, né? Você vai e você volta. Para o jovem jogador que não é aquela super estrela, ele vai enfrentar uma dificuldade brutal de assim, se tornar adulto muito rápido, muito precoce, e aí a chance dele transferir o funcionamento familiar para o técnico, para os outros do time, que são como irmãos, é muito grande e também não dá muito certo. Também não dá muito certo. Que é o resultado, o time família. Não dá, vai ter limitações graves para você jogar por muito tempo em alto nível com grande desempenho.